Olá amigos, tudo bem? Vamos estudar mais um pouquinho, né? Semana passada começamos os efeitos coligativos. Só que para falar dos efeitos coligativos, foi necessário definir primeiro a pressão máxima de vapor. Lembram semana passada? Que é a pressão exercida pela fase gasosa de um sistema que está em equilíbrio com a fase líquida. Falamos semana passada também que quanto mais volátil for a substância, maior vai ser sua pressão máxima de vapor e menor vai ser seu ponto de ebulição. Defini o ponto de ebulição lá nas curvas de aquecimento, né? E falamos também do diagraminha de fases. Agora é continuação. Né? A gente está aprendendo a mexer aqui numa plataforma aqui do Google, aí semana que vem a gente marca uma aula de revisão, um plantãozinho de dúvida e vai dar certo. Beleza, amigos? Então vamos lá? Efeitos coligativos. Já definimos semana passada e aqui agora de novo. Os efeitos coligativos dependem exclusivamente da quantidade da partícula de um soluto não volátil dissolvido. Filhos, você vai ver que o secão hoje, não importa se esse soluto é covalente, se é iônico, se é doce, salgado, fedido, cheiroso, não importa, né? Importa apenas a quantidade. A quantidade. São 4 efeitos coligativos. Os nomes deles estão aqui, ó. A tonometria, amigos, estuda a diminuição da pressão máxima de vapor. A ebuliometria estuda o aumento da temperatura de ebulição. A criometria estuda a diminuição da temperatura de fusão. A osmometria estuda o aumento da pressão osmótica. Beleza? Amigos, ao encontrar questõezinhas envolvendo essa parte teórica do efeito coligativo, a gente gabarita ela só com esse contexto aqui, ó. Olha só, ao comparar soluções quaisquer, saiba que quanto maior for a quantidade de partículas dissolvidas, quanto maior for a molaridade, menor vai ser a pressão máxima de vapor, maior vai ser a temperatura de ebulição, menor vai ser a temperatura de fusão e maior vai ser a pressão osmótica. Como assim, Secão? Imagine essas duas soluções. Imagine uma solução 0,05 mol por litro de glicose e uma amostra de água destilada. Então, nesse sisteminha 1 aqui eu tenho uma solução, aqui eu tenho água destilada. Filhos, qualquer soluto acrescentado ao solvente diminui a pressão máxima de vapor. Então pode ter certeza que a pressão máxima de vapor de 1 vai ser menor que a pressão máxima de vapor de 2. No mesmo instante que ele diminui a pressão máxima de vapor, ele aumenta a temperatura de ebulição. Então, a temperatura de ebulição aqui agora, filhos, né, de 1 vai ser maior que a temperatura de ebulição de 2. Quanto maior for a quantidade de partículas dissolvidas, menor a PMV, maior a ebulição, menor a fusão. Então, essa soluçãozinha 1, por ter algum soluto dissolvido, vai ter um ponto de fusão menor que o 2. Mas, por consequência, vai ter maior pressão osmótica. Você já deve ter visto isso na sua casa em alguma situação. O dia que você for fazer café na sua casa, a gente deu esse exemplo semana passada, né? Você vai fazer muito café, você pega assim, quantidades iguais de água. Numa delas você dissolve açúcar. Você vai ver que a água com açúcar vai demorar mais tempo para entrar em ebulição do que a água pura. Por quê? O acréscimo do soluto aumenta a temperatura de ebulição. Beleza? Só que cuidado, seus caras. Ó, faz tempo que eu não faço cuidado perto de vocês, hein? É que o Pedrão fazia aquele barulho. Olha aqui, ó. Cuidado. Ao encontrar soluções aquosas de algum eletrólito, lembra lá do primeiro ano, eletrólito? É o nome chique de ácido, base e sal. É o nome de toda substância aqui dentro da água, libera íons, é quebrada produzindo íons. Então, cuidado. Ao encontrar soluções aquosas de algum eletrólito, não esqueça de ionizá-lo ou dissociá-lo. Ionizar se for um ácido, dissociar se for uma base. Na linguagem simplesinha, não esqueça de quebrar eles. Ué, por quê, Secão? Porque o efeito coligativo, não importa se a molécula é neutra, é positiva, é negativa, cheirosa ou fedida. Importa apenas a quantidade. Sendo assim, saiba que quanto maior for a quantidade de íons, os íons também são partículas, menor vai ser a pressão máxima de vapor, maior ebulição, menor fusão
maior a pressão osmótica. Como assim, Secão? Olha esse exemplinho aqui, filhos. Ó, se eu jogar o NaCl dentro d'água, ele vai ser quebrado. Pá! Em Na+, e Cl-. Se eu jogar o CaCl2 dentro d'água, ele vai ser quebrado em Ca2+, mais 2Cl-. Então, se alguma questão te pedir para comparar a temperatura de ebulição de duas soluções aquosas, uma de cloreto de sódio, outra de cloreto de cálcio, mas as duas com a mesma concentração, aí você dá aquele sorrisinho mal, porque um montão de cara vai achar que o ponto de ebulição, o ponto de fusão é o mesmo. Não é, filhos, porque olha só, quando eu quebrar aqui ó, o NaCl, você estudou o cálculo estequiométrico comigo, olha, 1 mol do do NaCl forma 1 mol do Na+. Então aqui eu vou ter 1 mol por litro do Na+, 1 mol por litro do cloreto. Agora aqui do cloreto de cálcio, se eu dissolver 1 mol por litro do cloreto de cálcio, 1 mol do CaCl2 vai produzir 1 mol de cálcio. Então aqui também vai ser 1 mol por litro. 1 mol do cloreto de cálcio produz 2 cloreto. Aqui vai ser 2 mol por litro. Olha, aqui eu tenho 2 mols dissolvidos em cada litro. Aqui eu tenho 3 mols dissolvidos em cada litro. Então, se alguém pedir para você comparar o ponto de ebulição, filhos, quem vai ter o maior ponto de ebulição? O cloreto de cálcio, sódio ou o cloreto de cálcio? O cloreto de cálcio. Ué, por que, Secão? Porque quanto maior for a quantidade de íons produzidos, menor a PMV, maior a temperatura de ebulição. Então, o ponto de ebulição do cloreto de cálcio vai ser maior que o ponto de ebulição do cloreto de sódio. Bora fazer umas questõezinhas da lista? Vamos fazer uma questãozinha aqui, seus caros. Ó, a questãozinha 1 da nossa lista, hein? Olha só. Ele falou que uma solução de glicose e outra de sacarose contém a mesma massa do soluto dissolvido na solução. Quanto essas soluções é correto afirmar? Olha lá, amigos. Glicose, C6H12O6. Sacarose, C12H22O11. Essa questãozinha pega muito menino apressado, porque ele falou que tem a mesma massa. Aí os montão de aluno, uai, se tem a mesma massa, vai ter o mesmo ponto de fusão, ponto de ebulição. Cuidado! Para comparar ponto de fusão, ponto de ebulição de uma solução, você não olha a massa, você olha a quantidade de partículas que estão dissolvidas lá dentro. E quantidade de partículas, número de mol, a maioria de vocês estudou comigo ano passado, mas também estudamos lá no durante o mês de fevereiro, começo do mês de março. Lembra que o número de mols não é em por irmão? A massa é a mesma, mas a massa molar vai ser diferente. Lembra? Vocês calculam massa molar comigo desde a terceira aula lá do ano passado. Como é que a gente calcula massa molar, né? Somando todo mundo que está escondido aqui. Eu vou rapidão, ó. 6 vezes 12, mais 12 vezes 1, mais 6 vezes 16, massa molar, que fazendo toda semana. Aqui vai dar 180 gramas por mol. Legal? Agora, se eu for fazer da sacarose, 12 vezes 12, mais 22 vezes 1, mais 11 vezes 16, vai dar 342 gramas por mol. Então, você que tem mais habilidades matemáticas, Deus conserve. Se tem dificuldade, vai devagarzinho. Vou calcular aqui o número de mol da glicose e vou calcular aqui o número de mol da sacarose, filhos. Vou de formulinha. Número de mol é M por irmão. A massa é a mesma, só que aqui é 180. Aqui, número de mol M por irmão. A massa da amostra é igual 342. Ó, isso é bom na conta, filhos. Se a massa molar da glicose é menor, é porque o número de mol vai ser o quê? Maior. Seus caras, se eu for olhar aqui o número de mol da glicose, então, é maior que o número de mol da sacarose. E o que a gente falou agorinha? Nós falamos agorinha que quanto maior for o número de partículas, vou abreviar aqui, dissolvidas, menor vai ser a pressão máxima de vapor, maior vai ser a ebulição,
menor vai ser fusão e maior vai ser a pressão osmótica. Deve ter algum gabarito falando disso. Bora ver onde está, seus caras. Bora, computador, me ajuda, brother. Aqui, vamos ver a letra A. O ponto de congelação, que não tem, o ponto de fusão dessas duas soluções é maior do que da água pura. Mentira, qualquer soluto acrescentado vai ter um ponto de fusão menor do que o solvente. Letra B. O ponto de congelação, o ponto de fusão da solução de glicose é menor que da sacarose. Verdade. Se o número de mols, se o número de partículas da glicose é menor, é porque o ponto de fusão vai ser menor. Gabarito, letra B. Então vamos, amigos. Essa questãozinha assim que é mais trabalhosa, lá da Mackenzie, 2 anos atrás. Ele te deu um quadro com 3 soluções. Uma de glicose, outra de cloreto de sódio, outra de cloreto de cálcio. Esse aqui envolve aquele cuidado que a gente falou agorinha. Você estudou lá no primeiro ano, sabe que todo ácido, toda base, todo sal dissolvido em água continua conjugado ou dissocia? Dissocia. Quando você joga o NaCl dentro da água, seus caras, ele vai virar Na e Cl-. O cloreto de cálcio vai virar cálcio 2+, mais 2 Cl-. Você estudou comigo, lá nas primeiras semanas, e até apareceu na nossa prova, molaridade dos íons. Lembra, a molaridade dos íons é proporcional ao coeficiente lá da reação. Como assim, Secão? Olha o coeficiente do sódio. Não é igual ao do cloreto de sódio? Se o coeficiente é igual, a concentração também é igual. Aqui é 0,5 mol por litro. Aqui também vai ser 0,5 mol por litro. Por que, Secão? Porque o coeficiente do cloreto é igual ao do sódio, que é igual ao do cloreto de cálcio, do sódio. Agora, vamos aqui. Olha, 1 mol do cloreto de cálcio libera 1 mol do cálcio. Se os coeficientes são iguais, as concentrações também são iguais. Aqui é 0,5 mol por litro. Mas olha, o coeficiente do cloreto é o dobro do coeficiente do cloreto de cálcio. Então a concentração aqui também vai ser o dobro, filhos. Agora a glicose. Quando você joga a glicose dentro d'água, ela continua sendo glicose, ela não é dissociada. Ela não é um eletrólito. Quem dissocia, quem libera íon é ácido, base e sal. Então aqui vai continuar sendo 1 mol por litro. Vamos ver o que a questãozinha falou. Pediu para jogar os itens. Tem 3 itens aí para a gente jogar. Item 1, 2, 3. Vamos juntos. O item 1 falou que a solução de glicose é aquela cuja condução de corrente elétrica será maior. Falso. Estudou lá no primeiro ano que para conduzir corrente elétrica, para uma solução aquosa conduzir corrente elétrica, tem que ter íons livres. Glicose não libera íon dentro d'água. Tá falso. Item 2. Os pontos de ebulição dessas soluções salinas são iguais. Filhos, para o ponto de ebulição ser igual, o número de mol, a quantidade de partículas dissolvidas tem que ser igual. O ponto de ebulição da glicose vai ser igual ao ponto de ebulição do cloreto de cálcio. Olha, 0,5 mais 0,5 não tem 1? Mais o do cloreto de sódio. Mas o ponto de ebulição do cloreto de cálcio vai ser maior. Olha, 0,5 mais 1 dá 1,5. Como o número de partículas dissolvidas, como a concentração das espécies na solução são diferentes, o ponto de ebulição também é diferente. Item 3. Todas as soluções apresentarão a mesma concentração de partícula. Falso. Aqui eu tenho 1 mol de partículas, aqui eu também tenho 1 mol de partículas, mas aqui eu tenho 1,5. Falsa. Todas estão erradas. Gabarito, letra A. Nenhuma delas está correta. Bora mais uma questão. Então vamos mais uma questão, filhos. Aí as outras 7 contigo, hein? Propriedades coligativas têm relação somente com a quantidade de partículas do soluto presente, independente da natureza dela. De novo, não importa se é positivo, negativo, covalente, iônico, é a quantidade de partículas dissolvidas. Você viu com o Secão que quanto mais partículas estiverem dissolvidas, menor a pressão máxima de vapor. A gente chama isso de tonoscopia. Maior o ponto de ebulição, a gente chama de ebulioscopia ou ebuliometria. Menor o ponto de fusão, crioscopia. Maior a pressão osmótica, lá da biologia, né? Osmometria. Aí ele pediu para relacionar uma coluna com a outra. Então tá aqui, uma ebuliometria, osmometria, crioscopia. Aí está pedindo para você colocar no parênteses. Ao adicionar etileno glicol à água dos radiadores dos carros,
evita-se o congelamento nos países que nevam, nos países que faz muito frio. Qual que é o ponto de fusão da água pura, filho? 0 graus Celsius. Mas tem alguns países que quando faz frio demais da conta, faz menos 10, menos 15 graus Celsius. Uai, nessa situação, a água que está lá dentro do radiador vai congelar. Você já estudou na física que o espaço ocupado pelo gelo é maior. Então, quando o gelo ocupa maior espaço, ele vai estragar o radiador do carro da pessoa. Então, o que ele faz? Ele acrescenta o etileno glicol. Por quê? Qualquer soluto acrescentado diminui o ponto de fusão da solução. Nome chique desse fenômeno, crioscopia ou criometria. Aqui é o 3. Bora ver o segundo parênteses. Ao adicionar sal de cozinha à água fervente, ela para de ferver. Faz esse experimento na sua casa. Pega uma amostra, você vai fazer macarrão, e aí para poder cozinhar o macarrão tem que pôr um sal. Hoje a Janaína fez um macarrão aqui, foi massa até. Aqui, ela pôs a água lá para poder cozinhar, né? A água. Aí é quando a água entrar, para você pôr o macarrão para ele não ficar pisoado, a água já tem que estar fervendo. Mas repara para você ver, você põe a água, quando a água entrar em ebulição, você pega o tanto de sal que você tem costume de pôr e põe lá dentro. Quando você põe o sal, a água para de ferver. Uai, por que, seus caras? Porque não importa se é sal, se é açúcar, é qualquer soluto acrescentado a um solvente, vai aumentar o ponto de ebulição. Nome chique do aumento do ponto de ebulição, ebuliometria. Já dá para gabaritizar a questão. Mas olha só, vamos ver, ajuda o computador. Bora, computador. Aqui, ao colocar ameixas secas em água, com o tempo, as ameixas incham de novo. Aqui, você pega aquela ameixa em passa, coloca ela dentro do copo d'água, depois de meia hora você vai lá para você ver, ela vai estar inchadona. A gente chama isso de osmose, nome chique do fenômeno que descreve a osmose, osmometria. Confere aí qual gabarito que dá 3, 1 e 2. Gabarito, letra A. Beleza, filhos? Agora é contigo. Então, até a próxima, se Deus quiser.